O News, Josias, a gente estava até falando sobre o filho do Faustão, né? E em meio a tanta dor e a expectativa, né, o pai passar por isso, ele ainda foi para as redes sociais para responder a alguns ataques, né? Até abre a página principal aqui do UOL para mim. Eu quero abrir primeiro a reportagem dele aqui, falando justamente disso, né? O filho dele rebateu as críticas com rapidez sobre a rapidez do transplante do pai, né? O João Guilherme Silva, filho do Faustão, que inclusive também é apresentador, ele repostou um story no qual pede para que as pessoas se informem sobre o processo da fila de transplante de órgãos, que é exatamente todas as informações aqui que a doutora Stephanie nos trouxe. E essa publicação foi feita após uma série de publicações nas redes questionando a rapidez com que o apresentador conseguiu um órgão compatível. E aí ele postou um vídeo também que mostra a história de superação do transplante de coração de sua enteada, Anne, que é a filha de Schneider Moura. E aí ele fala um pouco sobre isso e fala também, responde aos críticos. Coloca pra gente os stories do João, para que a gente possa assistir aí um trechinho. Temos aqui? Deixa eu abrir então aqui, eu tenho aqui na tela, tá aqui. Vamos colocar os stories do João. Eu não estou ouvindo. Temos uma história de sucesso no transplante de coração. No ano passado, a filha da minha namorada, a Schneider, a Anne, passou por um transplante de coração. Olha, gente, nesse momento de dificuldade, de ansiedade, muita ansiedade, eu queria dividir com vocês uma história que é uma coincidência, uma história de sucesso no transplante de coração. E aí, Josias, ele rebate, né, justamente essas críticas, porque as pessoas falam, como é bom, deve ser muito bom ter dinheiro, olha só o resultado, e pelo que a doutora falou, não é nada disso, mas é preciso informação. O Ministério da Saúde veio a público para falar a respeito, até a gente também está com essa nota aqui na nossa página. O Ministério da Saúde explicou a prioridade dada a Faustão no transplante e emitiu uma nota em relação a isso. O Ministério da Saúde emitiu essa nota após essas críticas, de acordo com a pasta. Entre os dias 19 e 26 de agosto, 11 pessoas passaram por transplante no país, depois, inclusive, que Faustão entrou na fila, sendo que 7 foram em São Paulo, estado que concentra o maior número de transplantes no Brasil. E aí, em relação ao caso do Faustão, o Ministério da Saúde destacou que o Faustão se adequava nos quesitos de prioridade para ser transplantado, em razão do seu estado muito grave, foi o que disse o Ministério da Saúde. E aí ele recebeu justamente esse coração após foi constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros 7 transplantados. Essa informação, ela é suficiente, Josias? O Ministério esclareceu que a lista de espera para transplantes é a mesma, tanto na rede pública quanto na privada, e que Faustão estava na prioridade. Essa explicação é suficiente para responder a essa onda que ocorre nas redes sociais? Não é suficiente, Fabiola. A gente verifica que a desinformação ela continua proliferando, mostra a ineficiência da estratégia, né? O melhor, se a gente aprendeu alguma coisa durante a pandemia, foi que o melhor antídoto contra o vírus da desinformação é a verdade. E a verdade em toda a sua extensão, né? Então, é uma prioridade, nesse momento, esclarecer todos os pormenores envolvidos nesse transplante, no caso do Faustão. Não parece haver muita dúvida, Fabiola. Já houve reportagens aqui e ali, muito pontuais sobre essa lista de transplantes, mas nenhuma delas foi capaz de retirar a credibilidade, a confiabilidade dessa lista, né? Eu tenho, por acaso, uma experiência pessoal nessa matéria, porque uma irmã minha, que tinha diabetes juvenil, ela teve que fazer um transplante duplo de rins e pâncreas, e ela fez esse transplante pelo SUS, na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Ela estava na lista de espera, o caso dela se agravou, e ela, então, ascendeu na lista, ela subiu na lista, porque tinha o risco de morrer. E ela recebeu rapidamente, não foi tão rápido quanto o Faustão, porque no caso dela demorou a se tornar grave o bastante, ela fazia ali diálise, né, hemodiálise, e foi se agravando o quadro aos poucos. Quando ficou
um quadro bastante grave, com o risco de morte, então ela foi priorizada na lista e apareceu rapidamente, os órgãos apareceram, ela fez o transplante, foi muito bem sucedido. Então, essa lista funciona e ela é confiável. O tempo indica isso funciona há muito tempo, e você não vê denúncia de gente furando fila, porque realmente ela é confiável. Agora, nós estamos vivendo uma fase de grande desinformação, tudo vira razão para maledicência, tudo vira razão para esse fla-flu, e como o Faustão tem vínculos aí recentes com a Globo, aí entra todo uma gosma de ressentimentos que estimula essa desinformação. Então é essencial que o hospital que realizou o transplante, o hospital que rejeitou o órgão e o Ministério da Saúde se juntem para desenvolver quase como uma campanha mesmo de informação absoluta, para que todas as dúvidas sejam dirimidas. Por hora, ainda tem dúvidas, e por isso essa maledicência continua rodando nas redes sociais. Mas quem está cuidando disso há de cuidar para que a desinformação seja interrompida, Fabiola. O Ministério da Saúde colocou fixado no Twitter deles uma explicação sobre essa história do Faustão, até numa comunicação ali bem clara. Viu que o apresentador Faustão realizou a cirurgia de transplante de coração e quer saber como é que funciona o sistema no país? Segue o fio. E aí eles colocam o fio. Mas esse detalhe específico, que é o que você fala, né, de como isso aconteceu aqui com o Faustão, por que ele foi priorizado, isso ainda não está tão claro. O que eles falam é que Faustão estava na lista de prioridades, né, e seguiu os critérios da fila. Mas são todos os critérios técnicos, em que tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e critérios de gravidade distintos para cada órgão. E aí explica que Faustão estava na fila e 11 pessoas foram transplantadas no Brasil, enquanto ele estava na fila. Quer dizer, assim que ele entrou na fila, ele não foi transplantado, não aconteceu isso, né? A fila foi andando e aí ele ficou em segundo na fila e o primeiro não foi. Mas o porquê o primeiro não foi é que não está tão claro, é isso que você diz a respeito de como isso deve ser tratado e explicado pela Secretaria Estadual, né? Porque isso é o Ministério que coordena no geral, depois vai para cada estado, e o próprio Hospital Einstein também trazer essa explicação. E agora a gente aguarda também o próximo boletim médico para saber sobre o estado de saúde de Faustão. A última informação é de que ele passava bem e que a cirurgia foi um sucesso e que ele estava na UTI, aguardando essas próximas horas. Esse foi o último boletim médico que foi